Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Elder. E nesse vídeo daremos continuidade ao volume 2 da Light Novel de Overlord, O Guerreiro Negro. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos ao vídeo. Overlord Volume 2, O Guerreiro Negro Capítulo 1, Os dois aventureiros. Peter abriu um pedaço de pergaminho na mesa. Parecia ser um mapa da região circundante. O mapa mostrava vilarejos, florestas, rios e assim por diante. Basicamente, nós estaremos indo para o sul e olhando ao redor desta área. Seu dedo se moveu do centro do pergaminho para a vizinhança da Floresta do Sul. Vamos caçar monstros na floresta que faz fronteira com a Teocracia Slane. As únicas criaturas que podem atacar a retaguarda são goblins com itens mágicos, isso garante uma boa luta. Só que não vamos conseguir muito ao matar monstros tão fracos. Ainz tinha suas dúvidas sobre a atitude descontraída desse grupo. Pelo que Ainz sabia, havia muitos tipos de goblins em Yggdrasil, e seus níveis variavam de 1 a 50. Goblins individualmente não tinham muita força, mas o mesmo não poderia ser dito de um grande grupo. Um descuido de um momento pode levar a consequências terríveis. Será que suas atitudes relaxadas significavam que estavam confiantes de não encontrar goblins de alto nível, ou significava que os goblins deste mundo eram demasiadamente fracos? E se um goblin poderoso aparecer? Assim, é verdade que goblins poderosos existem, mas eles não aparecerão na floresta em direção aonde estamos indo, porque esses goblins geralmente são líderes tribais. Eles não vão mobilizar suas tribos inteiras só para nós. Os goblins sabem da área de influência da humanidade, então estão cientes da retaliação que sofrerão se lançarem um ataque em grande escala. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata dos goblins mais fortes, já que eles tendem a ser os membros mais bem classificados e mais inteligentes de suas espécies. Além disso, a Nabi-san pode usar magia de terceiro nível. Então, tudo bem, mesmo se encontrarmos goblins de alto nível, não é mesmo? Claro. Mas gostaria de lembrar que há goblins que podem usar a magia de terceiro nível. Apenas para minha referência, você poderia me contar sobre os monstros que poderíamos encontrar? Os espadas das trevas se viraram em sincronia para olhar Nina. Entendendo o que eles queriam, Nina começou a explicar com um olhar professoral em seu rosto. É provável que encontremos goblins e os lobos que eles criam. Quanto a outros monstros, não há nenhum forte visto nesta área. Os monstros mais perigosos que podemos encontrar nas planícies provavelmente são os ogros. Vamos entrar na floresta? Não, porque a floresta é muito perigosa. Ainda podemos lidar com coisas como sanguessugas saltitantes e besouros gigantes. Mas as aranhas cuspideiras nas árvores e os vermes da floresta que saem do chão com suas enormes mandíbulas são mais difíceis de lidar. Não é de se admirar. Ainz assentiu em reconhecimento. Então, o objetivo deles era caçar os monstros da floresta que seguiam para as planícies. É isso aí, Momon-san. O que acha? Quer nos dar uma mão? MNN. Então eu estarei sob seus cuidados. Embora antes disso, poderia me contar sobre o pagamento? Ah, sim, claro, o pagamento é muito importante. Basicamente, como a sua equipe e nossa equipe trabalharão juntas, o plano é dividir uniformemente. Indo pelos números em nossas equipes parece muito generoso. Só espero que quando os monstros aparecerem, você e a Nabi-san lidem com metade deles também. Nós só podemos usar magias até o segundo nível. Então, quando nós levamos em conta suas habilidades, essa divisão do dinheiro parece bastante lógica. Ainz fingiu pensar por um tempo antes de acenar com a cabeça. É um acordo justo. Então vamos lutar ombro a ombro. Além disso, já que estamos trabalhando juntos, acho que devo deixar todo mundo ver meu verdadeiro rosto. Com isso, Momon tirou o elmo. As 4 pessoas à sua frente pareciam bastante surpresas com o que viram. Olhos negros e cabelos como os da Nabi-san, realmente não deve ter nascido na região. Ouvi falar que no sul pessoas como o Momon-san são comuns. Você veio daquela região? Sim. Nós viemos de uma terra distante. Ele é mais velho do que eu pensava, já é um tiozão. Ei, isso é rude. Um guerreiro estar a par de uma Magic Caster de terceiro nível, ele deve estar por volta dessa idade mesmo. A senhorita Nabi é incrível também. Os ouvidos atentos de Ainz captaram suas palavras sussurradas, com exceção de Peter. Ser chamado de tiozão fez Ainz se sentir desconfortável, mas provavelmente não poderia achar ruim que ele era um tio aos olhos desses jovens. Se alguém já era considerado adulto com 16 anos, então Ainz definitivamente era um tio para eles. Agora que já viram, vou voltar a cobrir. Pode haver problema se outras pessoas souberem que sou estrangeiro. Com isso, Ainz colocou o elmo novamente. Depois disso, ele sorriu de satisfação sob o elmo. Isso porque Ainz havia se encantado com uma ilusão embora fosse nível baixo, que seria descoberta se tocada apenas por precaução. Já que caçaremos juntos, provavelmente seria bom tirar as pedras do caminho. Vocês têm alguma coisa para me perguntar? Uma mão subiu em direção ao teto depois que Ainz fez sua pergunta, a mão de Lucrut. Depois de certificar-se de que ninguém mais estava fazendo uma pergunta além de si mesmo, Lucrut perguntou animadamente a Narberal: que tipo de relacionamento vocês dois têm? A sala ficou tomada por silêncio. Ainz não tinha ideia do que Lucrut queria dizer com essa pergunta. No entanto, Peter e seu pessoal haviam percebido as intenções de Lucrut. Somos companheiros. Depois da resposta de Ainz, as próximas palavras de Lucrut lançaram um alvoroço na sala. Eu me apaixonei por você. É amor à primeira vista. Por favor, saia comigo.
Todos olharam para Lucruz. Depois de perceber que as palavras de Lucruz não eram uma piada para aprofundar sua amizade, Ainz desviou o olhar para Narberal. Como centro das atenções, Narberal respirou fundo antes de responder. Silêncio, forma de vida inferior, lesma. Aprenda o seu lugar antes de falar de novo, ou eu deveria arrancar essa língua da sua boca. O silêncio foi ainda mais impactante do que antes. Ah, não! Ainz fez para aliviar o clima, mas Lucruz o atacou e disse: obrigado pela firme rejeição. Então vamos começar como amigos. Morra, forma de vida inferior, verme. Como eu poderia ser amiga de você? Ou quer que eu arranque seus olhos com uma colher? Depois de afastar-se do par brigando, Ainz e Peter se curvaram em desculpas. Meu companheiro causou problemas. Não, eu deveria ser o único a pedir desculpas. Vamos deixar por isso então. Tudo bem assim? Peter olhou em volta antes de falar, embora mantivesse os olhos no sorridente Lucruz e em Narberal de olhos frios. Então, Momon-san, se estiver pronto, vamos indo na missão. Nós já estamos preparados. Depois de ouvir a palavra pronto, Ainz de repente pensou em algo. Eles já haviam comprado o equipamento mínimo exigido do estalajadeiro. Embora Ainz e Narberal não precisassem desperdiçar espaço com comida e bebida, seria estranho se eles não comessem ou bebessem nada. Então eles tinham alguns prontos para o caso. Tudo bem, assim que pegarmos as rações, podemos sair imediatamente. Só precisam de rações? Se não vai comprá-las em uma loja especializada, por que não comprar no balcão? Eles preparam na hora, é bem rápido. Então eles fazem isso? Bom saber. Podemos terminar nossos preparativos imediatamente. Então vamos. Todos se levantaram e saíram da sala. Depois de voltar para a sala de espera da guilda, havia mais aventureiros do que antes, e havia várias equipes de pé perto do quadro G. Avisos cobertos de pergaminho, no entanto, a atenção de todos parecia focada em um determinado adolescente. O adolescente loiro estava conversando com uma das recepcionistas, as outras duas estavam inclinando-se para escutar a conversa. Se as coisas estavam ocupadas quando a Ainz entrou, a situação atual era exatamente o oposto. O rosto da recepcionista, ou mais precisamente, sua boca estava em forma de U. Era um olhar de surpresa. E a pessoa para quem ela estava olhando não era outro senão o próprio Ainz. O que está acontecendo aqui? Assim que a dúvida começou a surgir dentro de Ainz, a recepcionista se aproximou e disse: há um empregador o requisitando para um trabalho. Essas palavras mudaram o clima na sala instantaneamente. Ainz podia sentir muitos olhos curiosos olhando sem reservas para ele. Os membros do Espadas das Trevas ficaram igualmente chocados. Narberal se deslocou rapidamente, o que fez uma desagradável mudança na atmosfera da sala. Isso foi para facilitar suas ações durante os estágios iniciais críticos de uma possível batalha. Ainz não pôde deixar de sentir-se preocupado com isso. Droga, as ações da Narberal vão dar problemas. A julgar pela maneira como Narberal ficou ao lado dele, ela deve ter pensado que algo estranho estava prestes a acontecer e assumiu uma postura defensiva para proteger Ainz. No entanto, foi uma ação completamente inadequada para uma situação como essa. Pessoas normais não fariam tal coisa nessas circunstâncias. Foi lógico, proteger Ainz era sua principal prioridade, mas seus movimentos foram muito imprudentes. Sua idiota, agindo igual ao Bedo. No que essas duas pensam? Não. É mais como se elas nem sequer pensassem. Sentem que podem esmagar os humanos como insetos só de olharem. Embora esse tipo de atitude não pudesse ser evitada pelos NPCs de uma guilda composta de seres heteromórficos, Ainz ou Algon, havia hora e um lugar para esse tipo de coisa. Ainz estava irritado e queria perguntar a seus companheiros do passado: por que todos os NPCs que criaram são assim? Ele não se importava com o tipo de narrativa que tinham, mas eles precisavam ter habilidades sociais básicas, assim como a capacidade de considerar a hora, lugar, situação e responder de acordo. Ele não tinha tempo para repreendê-la. Se alguém descobrisse que Narberal estava em modo de batalha, quem sabe em que tipo de problema eles poderiam se meter. Ainz imediatamente acertou Narberal na cabeça usando a mão, como um golpe de karatê. Embora não tenha usado muita força, ele ainda estava equipado com a Jargreipra. Narberal olhou para Ainz com olhos cheios de lágrimas, um olhar de surpresa e confusão em seu rosto, como se Ainz a tivesse ferido gravemente com aquele golpe. No entanto, Ainz não prestou atenção e perguntou à garota do balcão: e quem é essa pessoa que me requisitou? No momento em que essas palavras saíram de sua boca, Ainz se amaldiçoou. Afinal, quem poderia ser o menino na frente dele? Fireia Bariari-san. Acabei de ouvir esse nome. Quando Ainz pensou isso, o menino se aproximou dele. Prazer em conhecê-lo. Sou eu quem está requisitando seus serviços. O garoto assentiu levemente e Ainz devolveu o gesto. Na verdade, esse pedido, antes que o menino pudesse terminar de falar, Ainz levantou a mão para interromper. Minhas sinceras desculpas, eu já fiz um acordo com outra pessoa para um trabalho, então não posso aceitar sua solicitação no momento. O ar na sala pareceu estremecer quando ele disse isso. A reação dos Espadas das Trevas foi mais intensa do que a de Ainz. Momon-san, ele requisitou você em específico. A resposta de Peter encheu Ainz de dúvida. Um pedido requisitado pessoalmente era algo para se surpreender? Contudo, pode ser que sim, mas antes eu não deveria realizar o trabalho que me pediram para fazer? A decisão de Ainz parecia ter sido a correta. Alguns dos aventureiros ao seu redor acenavam em aprovação. Só então, Peter teve um flash de inspiração. Mas, nosso trabalho dificilmente é algo concreto. Se não encontrarmos monstros, nem pagamento haverá. As palavras de Peter para Ainz se desvaneceram, e ele parecia relutante em falar.
Ser contratado pelo neto da mais famosa herborista de Errantel estava em um patamar muito acima de uma possível caçada de monstros. Foi por isso que Peter parecia querer desistir do trabalho. Com essa conclusão em mente, Ain gentilmente disse: então que tal isso, Peter-san? Bariari-san não me contou sobre os detalhes do trabalho, pagamento, prazo, etc. Então eu vou ouvi-lo e tomar minha decisão. Tudo bem, claro. Embora eu queira terminar rapidamente, pode esperar um dia ou dois. Então, por favor, permita que meus amigos do Espadas das Trevas estejam presentes durante a reunião sobre este trabalho, ou melhor dizendo, se as negociações se alinharem, eu gostaria de dar prioridade à minha tarefa anterior. Momon-san, tudo bem se a gente for com você? Claro. Espero que vocês participem da discussão e deem suas opiniões. Depois que os Espadas das Trevas deram sua aprovação, Ain e companhia voltaram para a sala. Ele se sentia muito ocupado. Mais uma vez, Ain sorriu amargamente e se sentou. Narberal sentou ao lado dele, enquanto o garoto estava em pé à frente de todos. Os Espadas das Trevas voltaram para os lugares que ocupavam anteriormente. O primeiro a falar entre eles foi, obviamente, o menino. A recepcionista mencionou isso antes, mas acho que seria melhor se eu me apresentasse. Eu sou Fireia Bariari e trabalho como herborista nesta cidade. Quanto aos detalhes do trabalho, em breve visitarei a floresta aqui perto. Como todos sabem, a floresta é perigosa, então esperava que pudesse ser meu guarda-costas, assim como ajudar na colheita de ervas, se possível. Guarda-costas? Entendo. Ain assentiu com a cabeça calmamente. Ele tinha a sensação de que esse trabalho seria problemático. Ain sabia que era poderoso, e que provavelmente poderia exterminar qualquer monstro ao trabalhar em equipe com Narberal. No entanto, ele não estava tão confiante quando se tratava de realizar uma missão de escolta. Isso porque Ain e Narberal eram ambos Magic Casters, e lhes faltavam magias especializadas e as habilidades para se tornarem escudos para outras pessoas. Dado ao valor desse tipo de trabalho, o pagamento será de... Por favor, aguarde um momento. O trabalho de guarda-costas combina com vocês. Então, Peter-san, você gostaria de participar? Se é um trabalho que envolve guarda-costas e colheita de ervas, você não acha que seríamos mais eficazes com Lucrut-san, que é um Ranger, e Dini-san, o druida? Bem observado, Momonshi. Como druida posso mostrar minha verdadeira habilidade na floresta, talvez até mais do que o Lucrut. O barítono de Dini parecia carregar uma corrente de orgulho. Lucrut não ficou feliz e disse: Dini-san, isso lá são coisas para se dizer. É uma verdade inegável, dadas as habilidades dos druidas. E não se esqueça de que também sou treinado em fitoterapia. Peter, por mim tudo bem. Eu vou te mostrar quem é o melhor de nós, entre o druida-san e eu. Vou considerar isso como um sim então. Se virmos monstros pelo caminho, vamos matá-los e reivindicar a recompensa quando voltarmos para a cidade. Quanto ao pagamento do Bariari-san, dividiremos igualmente. O que me diz, Peter-san? Se tá tudo bem para você, então eu não tenho objeções, Momon-san. Bariari-san, desculpe pela demora. Se estiver tudo bem, permitiria que todos aqui aceitem o trabalho que acabou de oferecer? Eu não me importo com isso. Então contarei com todos vocês. Vocês podem me chamar de Fireia. Ain e os outros começaram a se apresentar a Fireia. Embora Narberal tenha atacado Lucrut com sua língua afiada, eles conseguiram completar com sucesso suas apresentações. Então, o que fiz no passado foi ir rumo ao vilarejo Carne. Lá montei uma base de operações antes de me aventurar na floresta. A quantidade de tempo que vamos gastar depende das ervas que podemos coletar, mas serão 3 dias no máximo. Nas vezes que fui antes, a média foi de 2 dias. Vamos andando até lá? Bem lembrado. Haverá uma carroça de cavalos, mas estará cheio de potes e garrafas para coletar ervas, então não há muito espaço para ir nela. Podemos reabastecer nossas provisões no vilarejo Carne? Quanto à água, certamente sim, mas a comida pode ser um problema, pois o vilarejo Carne não é muito grande. Os Espadas das Trevas começaram a discutir os preparativos para a jornada, além de fazer várias perguntas a Fireia. Ain, percebendo isso, decidiu perguntar também. Posso fazer algumas perguntas? Depois de ver Fireia sorrir e assentir em resposta, Ain começou com a primeira pergunta. Por que eu? Eu cheguei nessa cidade recentemente por diligência, então não tenho amigos aqui, nem sou conhecido na região. Sendo esse o caso, por que me requisitou? Além disso, você mencionou que já fez esta tarefa antes, o que implica que no passado contratou outros aventureiros. Por que não os considerar? O olhar de Ain estava afiado sob o elmo. Ele não sabia o motivo do menino requisitá-lo. Se ele tivesse sido exposto, então ele precisaria mudar seu disfarce e sua abordagem em relação às coisas. Ain observava Fireia atentamente, embora não pudesse ver seus olhos devido à obstrução causada pelo cabelo, porém não podia dizer o que o garoto realmente queria. Ain observava Fireia atentamente e tentou descobrir as verdadeiras intenções do garoto, mas não conseguiu detectar mudanças em seus olhos por causa de seu cabelo comprido que os obstruía. Será que ele estava pensando demais nisso? Assim que Ain estava começando a suspeitar, Fireia respondeu: os aventureiros que contratei no passado deixaram Errantel para outra cidade. É por isso que eu estava procurando por novos aventureiros. Além disso, na verdade, eu ouvi sobre o que aconteceu na estalagem de um dos clientes de lá. O que aconteceu na estalagem? Bem, ouvi dizer de clientes que sem nenhum esforço você arremessou um aventureiro bem melhor classificado. Aquilo. Ain planejou usar uma demonstração de força para aumentar sua reputação. Esse menino tinha mordido a isca?
Mais uma vez, enquanto a suspeita brotava em Ains, Fireia sorriu e apontou para a plaqueta no peitoral de Ains. Além disso, os aventureiros de Rank Cobre são mais em conta, se é que me entende. Então, espero que possamos nos dar bem. Igualmente. Ains entendeu o porquê de contratar um novato. Ele lentamente se sentiu abaixando a guarda, mas havia uma coisa que o preocupava. Se seria verdade essa história de Fireia. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!